Boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica o convite, deixa o like, compartilha esse vídeo. Se você quiser fazer parte conosco aqui da sala Zoom, nós nos reunimos sempre às sextas-feiras, né? Sextas-feiras civis, né? Porque já estamos nas horas do sábado. Então, sempre às 19, 19h15, por ali nós iniciamos o nosso estudo. Então, se você quiser fazer parte, basta nos enviar um e-mail, o endereço de e-mail está na descrição desse vídeo. Será um prazer tê-lo conosco. Nós somos do projeto Upomone, né? Aqui é o nosso canal do YouTube, para quem não conhece ainda, né? Já ultrapassamos ali 500 inscritos, aos poucos estamos crescendo. Aqui, nas playlists, os irmãos irão encontrar aqui o nosso estudo mais recente, o estudo do livro Eventos Finais. Eu tenho ele aqui também na versão impressa, né? Uma versão de bolso, né? Uma capa aqui histórica, né? Da CPB. Eu aprecio muito esse livrinho, Eventos Finais, né? Livro de Ellen G. White. Então, está feito aí o convite, certo? Se você ainda não é adventista, lembrando que este estudo especificamente é mais direcionado para adventistas, né? Se você ainda não é adventista e deseja receber um estudo bíblico, visitar uma igreja, pode nos enviar um e-mail, se você quiser também deixar uma mensagem, um comentário aqui ao vídeo, que nós iremos orientá-lo com todo prazer, certo? Bem, vamos pedir a Deus, então, a iluminação para que possamos iniciar o estudo desta noite. Senhor nosso Deus, estamos reunidos virtualmente, iniciando mais um estudo do livro Eventos Finais. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, que esta mensagem chegue a muitas pessoas e aqueles que têm dúvidas sobre a verdadeira Igreja de Deus na Terra nesses últimos tempos, que possa se aplicar ao estudo da Bíblia, das profecias e ver, assim, as características da Igreja verdadeira e tomar sua decisão consciente. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito Amém. bem. Então, só reforçando, né, para quem não é adventista, existe um estudo para você encontrar na Bíblia, tá, as características da Igreja de Deus nos últimos dias, certo? Nós não iremos fazer este estudo aqui esta noite, porque, como eu falei, este estudo já é direcionado aos adventistas. Então, se você tem curiosidade, né, nós recomendamos ali o livro do Apocalipse, principalmente, outros livros da Bíblia, né, que trazem as características dessa igreja de Deus, que é a igreja que guarda os mandamentos, Apocalipse 14:12, né, e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, certo? Então, basta você procurar em todo mundo aí religioso, né, uma igreja que guarda os 10 mandamentos, que está ali em Êxodo capítulo 20, uma igreja que tem o dom de profecia, uma igreja que surge aí no tempo do fim, né? Basta você voltar a Apocalipse capítulo 10, né? Que você vai entender o contexto aí do surgimento dessa igreja no tempo do fim. E então fica essa sugestão para que você faça esse estudo ali baseado na Bíblia. Hoje aqui nós vamos utilizar o espírito de profecia, né? Para entender a missão dessa igreja, qual o papel dela, né? Problemas que também surgem nessa igreja, vamos entender melhor nesse estudo de hoje, ok? É, os irmãos que estão fazendo aí a leitura do livro, né? A gente sempre recomenda a leitura prévia, podem se sentir à vontade também para participar, para fazer aí seus comentários, ok? Meus irmãos, o povo de Deus guarda os seus mandamentos, como eu estava falando, né? É um povo que promove uma reforma, né? No mundo religioso, no mundo cristão, para sermos mais específicos. E Deus tem esta igreja, que é a igreja pura, né? Que aparece ali também em Apocalipse capítulo 12, né? É uma igreja pura
que se contrapõe a um sistema religioso prostituído, apóstata, né? Que é apresentado no livro do Apocalipse como uma mulher adúltera, né? Apocalipse capítulo 17, uma mulher corrompida, a Babilônia, mãe das meretrizes, certo? A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem as características da profecia, guarda os mandamentos de Deus, exalta a lei de Deus, exalta Cristo, né? Tem o dom de profecia, então, portanto, se encaixa nas características dessa igreja pura, a igreja verdadeira. Então, é um erro tremendo chamar essa igreja de Babilônia. Babilônia é a confusão, é que está do outro lado do mundo religioso, né? Que mistura ali verdade com erro, certo? A igreja romana é a mãe das meretrizes, e ela tem ali suas filhas, as igrejas protestantes, as igrejas caídas, né? Que passado ali o período da Reforma Protestante, foram se rendendo à tradição, se rendendo à conveniência, ao apelo político também, né? E se tornaram aí filhas da Babilônia. Ok? Então, essa mensagem é muito clara, não deve haver qualquer dúvida. Se alguém se levanta por aí chamando a igreja de Adventista do Sétimo Dia de Babilônia, essa pessoa está completamente errada. Ok? Bem, a irmã Ellen White lembra, né, que haverá pessoas que pretenderão ter visões. Quando Deus vos der claro testemunho de que a visão é dele, podeis aceitá-la. Nós sabemos que não devemos rejeitar o dom profético, devemos colocar qualquer profecia à prova da Bíblia, né? Olhar ali na Bíblia exatamente se essa profecia é uma profecia verdadeira. Isso daí, por si só, também já daria um outro estudo que eu recomendo a todos, aqueles que ainda não fizeram, enfim, que façam esse estudo vendo à luz da Bíblia, né? Uma das características, por exemplo, já vou adiantar, baseada em Isaías 8, verso 20, a lei e ao testemunho. Então, o profeta não pode falar nada contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus fala, por exemplo, para guardarmos o sábado do sétimo dia. Se um suposto profeta se levanta falando que teve uma visão que Deus o ordenou, né, a pregar a guarda do domingo, por exemplo, esse profeta não é de Deus, porque ele não está falando de acordo com a lei e o testemunho. Isaías 8, verso 20. Então, são algumas características aí importantes, né, para avaliarmos aí se o profeta é de Deus ou não, certo? Bem, então temos aí muitas verdades, né? São marcos, né? Da última verdade presente que são levantados então, né? A primeira, a segunda, a terceira mensagem angélica, a mensagem dos mandamentos de Deus, o santuário celestial, a não imortalidade dos ímpios, né? Nós sabemos que a alma não é imortal, né? Nós receberemos a imortalidade depois, né? Quando o nosso corpo for glorificado, quando Jesus retornar para dar a recompensa, né? Aos bons e aos ímpios, enfim. A mensagem de saúde, enfim, são pontos aí distintivos dessa igreja no tempo do fim. E a missão especial dos adventistas do sétimo dia, né? É de ser depositários da lei de Deus, né? Nós fomos escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, povo santo. Nós temos a função hoje, né, que o antigo Israel já teve. Então, um povo peculiar, um povo para levar essa mensagem ao mundo, certo? Então, muitas verdades preciosas foram concedidas a nós. Quando os pioneiros fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1863, havia oposição, resistência para essa organização. Muitos achavam que o simples fato de se organizar uma igreja já seria, então, um sinal de Babilônia. Por quê? Babilônia é uma igreja, é um sistema religioso hierárquico, com dogmas, né? A partir dali, ao longo da história, o que a Igreja Católica, o papado fez foi perseguir, então, o povo de Deus. Então, os pioneiros E essa adventistas, perseguição ocorreu num período de 1260 anos, ou seja, um tempo, dois tempos e a metade de um tempo. perfeito, muito obrigado.
Exatamente. Então, uma vez que a igreja se organizava ali, né, em 1863, alguns tinham essa resistência. Não, nós não podemos nos organizar porque, a partir daí, poderemos estar copiando Babilônia, né, copiando a igreja romana e cairmos na tentação de perseguir aqueles que pensam diferente da gente, enfim. Mas o fato é que, sem uma organização, o povo de Deus não conseguiria cumprir sua missão. Haveria grande confusão, Ellen White fala aqui, ó. E a obra não seria levada avante com êxito, né? Os recursos, por exemplo, iriam se concentrar muito em um só local, enquanto que outros locais estariam muito carentes. A gente sabe que, mesmo com a organização, né, esse problema acontece. Mais adiante, Ellen White vai falar de vários problemas dessa igreja. Mas sem uma organização seria muito pior, certo? Seria muito pior. A Igreja Adventista hoje é uma das igrejas que está mais representada mundo afora. Isso, em grande medida, graças à sua organização, certo? Se não fosse essa organização, ela poderia estar concentrada nos Estados Unidos, aqui no Ocidente, né? Então, foi plano de Deus organizar a sua igreja aí no tempo do fim, para que ela pudesse cumprir a sua missão de uma forma mais efetiva, para a conservação das propriedades da igreja, para a publicação da verdade pela imprensa e para muitos outros fins, certo? A organização sempre será essencial, a menos que as igrejas organizadas de tal maneira possam ter e impor ordem, não poderão esperar quanto ao futuro, ok? Bem, à medida que nos aproximamos da crise final, em vez de achar que há menos necessidade de ordem e harmonia de ação, devemos ser mais sistemáticos do que temos sido até agora, certo? Então, a organização é tudo, né? Devemos pensar a organização não apenas em relação à estrutura da igreja, mas a organização da liturgia, ali do culto, né? A organização quando formos recapitular a lição, a organização de um estudo bíblico, a organização de um sermão. Deus é um Deus de ordem, certo? Bem, Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder, que ninguém tem razão de desrespeitar e desprezar, pois ao proceder assim está desprezando a voz de Deus. Ok? A igreja não é ali propriamente um CNPJ, não é a sua liderança, né? A igreja é justamente a assembleia dos fiéis, eclésia, né? Ou eclesia no grego, a assembleia, a reunião dos fiéis. Então, a cada 5 anos, delegados, ou seja, representantes da igreja Adventista do Sétimo Dia de todo mundo, se reúnem numa assembleia geral. E a partir dali, decisões são tomadas, as crenças fundamentais, né, foram definidas nessas assembleias e elas podem ser revisadas porque nós não temos dogmas, ao contrário de Roma, né, que tem dogmas, nós não temos dogmas, então nós poderemos revisar mesmo, né, como aconteceu alguns anos atrás, né, mais uma crença fundamental foi incluída, a crença do crescimento em Cristo e daí por diante, certo? Então essa é a igreja de Deus, é a Assembleia dos Fiéis. Bem, vivemos num tempo ali de debilidade, de cegueira, né? Um tempo ali de confusão. A igreja está na condição laodiceana, pois não? Bem, qualquer coisa podem sinalizar aí. Nós vivemos numa época de mornidão, né? Temos tanta luz, mas não buscamos aplicar essa luz em nossas vidas, né? Nos acomodamos. Isso é um problema muito grave. Um outro problema, abuso de poder na sede da igreja. E na época que Ellen White vivia e na época que ela escreveu tudo isso daqui, né, sobre problemas que estavam acontecendo na associação geral, o poder se concentrando muito na figura do presidente. Nessa época aqui, irmãos, a igreja estava no seu início, nos seus primórdios.
Então, um problema muito sério que existe hoje é o abuso de poder nas várias sedes da igreja, e não tanto mais na associação geral. É um problema grave, né? Deixamos esse apelo, né, aos líderes, pastores, para que reflitam sobre isso. Tudo na igreja adventista existe uma comissão, né? Então, se, por exemplo, um determinado irmão não está vivendo de acordo com os princípios da igreja, se ele é de fato um dissidente, não cabe ao pastor aplicar aquilo que eu chamo de censura branca, né? Ficar ali espalhando nos ouvidos ali dos demais líderes do distrito e mesmo de fora do distrito que aquele irmão não tem o direito de pregar, não tem o direito de atuar na igreja, de exercer cargos. Se esse problema está acontecendo de fato, o pastor precisa visitar esse irmão. Persistindo o problema, o caso precisa ser levado à comissão da igreja. A comissão da igreja que vai tomar um voto, vai recomendar esse voto à Assembleia da Igreja. A Assembleia da Igreja que vai votar, então, se esse irmão vai ser disciplinado ou não. A disciplina pode acontecer pelo voto de censura ou pela remoção do rol de membros da igreja, certo? Mas quando um pastor distrital, ou seja lá qual for, né, se arvora no direito de censurar um irmão, né, assim, de forma extraoficial, ele está abusando do poder que foi conferido a ele, né? Então, eu aproveito para fazer essa reflexão, né? Nós temos os textos bíblicos, os textos inspirados, o texto aqui do Espírito de Profecia, não apenas para refletirmos sobre coisas do passado, mas para extrairmos princípios que se aplicam à nossa realidade hoje. Então, após fazer essa leitura, eu fiz essa reflexão, né? Um problema muito sério hoje são vários líderes, né? Vários pastores, aí, as várias associações, com seus líderes, muitas vezes, abusando, do poder que foi conferido a eles. Então, é importante deixar esse alerta. O simples fato de ter feito esse comentário aqui, vocês podem ter total certeza que algumas pessoas que irão assistir ou que me conhecem, né, já vão dizer que eu sou um dissidente por ter feito esse tipo de observação. Então, nós vivemos em tempos aí realmente difíceis, né, nesse sentido. Bem, líderes imprudentes não falam por Deus. Ah, ela, ali no período aqui que Ellen White escreveu, irmãos, estava acontecendo a apostasia alfa, né? Ela falou que a apostasia ômega do tempo do fim, pouco antes da volta de Jesus, seria ainda mais grave. E uma das características dessa apostasia é justamente líderes que não falam por Deus, líderes profanos, líderes muitas vezes apóstatas. É um problema muito grave. Agora, apesar disso tudo, o Espírito de Profecia é muito claro que não há necessidade de uma nova denominação. Deus não vai levantar uma nova igreja, porque a igreja adventista tem problemas, de fato tem, porque muitos líderes são líderes que abusam do poder, alguns envolvidos até em corrupção e etc. Não, não é por isso que Deus vai levantar uma nova denominação. Ele poderia levantar se ele quisesse, mas não é propósito dele, certo? Então, os textos inspirados, quem não leu pode ler depois. Ellen White é muito clara acerca disso. A igreja adventista não é Babilônia, essa igreja não irá cair. Ela até diz em outros textos que a igreja estará prestes a cair, né? Então, qualquer um que olhasse assim a condição ali da igreja, essa igreja nessa condição laodiceana, enfim, diria assim, bem, essa igreja vai cair, né? Ela está ali na beirinha do precipício, está na corda bamba, mas embora estivesse prestes a cair, está prestes a cair, quando a gente vê vários escândalos aí, enfim, ela não irá cair. O fato é esse, tá? Ela irá permanecer até o fim, até o tempo do fim. E esse tópico aqui eu gostei muito, né? Deus porá tudo em ordem. Tudo Deus vai colocar em ordem. Olha só o que Ellen White diz. Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas esta é uma igreja militante e não a igreja triunfante. Então, é uma igreja que está batalhando ali, certo? Aqui no canal do Projeto Pomani, eu fiz uma análise um tempo atrás da parábola das bodas, né? As bodas ali do cordeiro, enfim.
É, as bodas do Cordeiro, não, né? Parábola das bodas. No Apocalipse que é dito ali das bodas do Cordeiro. E o que que acontece? Quando o rei ali na parábola, ele manda que os seus servos, enfim, saiam recolhendo todos que encontrarem pelo meio da rua, pelos caminhos, enfim, e a sala lá do banquete fica cheia de bons e maus, isso significa que esta igreja tem bons e maus, tem trigo e tem o joio, está tudo misturado ali, certo? Agora, vai chegar um momento, né, que vai ocorrer uma forte sacudidura, essa igreja vai se purificar e ela vai finalmente se tornar uma igreja triunfante. E aqueles que não se santificaram, que não se prepararam, irão se perder, irão sair fora, né? Então, Deus, no seu devido momento, vai colocar tudo em ordem. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada. Prestem atenção. Esta igreja precisa ser repreendida, advertida e aconselhada, né? Existem os dois extremos, aquelas pessoas que atacam essa igreja, dizem que essa igreja é Babilônia, etc. Isso está tudo errado, nós já acabamos de falar sobre isso. E existem aqueles que são contrários à repreensão, à advertência, ao aconselhamento, né? Então, Ellen White é muito clara, essa igreja precisa ser repreendida. Os líderes precisam ser chamados à atenção, nós membros, todos precisam ser advertidos. O fim se aproxima. Não é tempo mais de ficarmos ali confortáveis, né? C.S. Lewis dizia: se você procura uma religião para ficar confortável, definitivamente essa religião não é o cristianismo. E eu vou além. Se você quer ficar minimamente confortável, a sua religião definitivamente não deve ser o adventismo, certo? Porque existem muitos conselhos, muitas advertências nos escritos inspirados de Ellen White, além da Bíblia, né? Então não é momento de conforto, sabe? Os sermões que são pregados na igreja devem trazer uma mensagem forte de reforma, de reavivamento, né? A mensagem de saúde, modéstia cristã, a guarda do sábado, vários pontos aí que alguns consideram espinhosos precisam sim ser pregados, tanto na igreja quanto fora, nas redes sociais, enfim, precisamos advertir o povo de Deus sobre isso. Agora, essa igreja que tem tantos problemas porque ela é débil e defeituosa, é o único objeto na Terra ao qual Deus confere sua suprema consideração. Então, vejam como que é importante isso. A suprema consideração de Deus em relação a tudo aquilo que existe neste mundo é direcionado a essa igreja. Os baluartes de Satanás nunca hão de triunfar. Satanás é um inimigo derrotado, certo? As responsabilidades precisam estar bem divididas, né? Precisam estar bem distribuídas. Então, na igreja local, vamos pensar na igreja local. É, às vezes, comum que uma mesma pessoa fique ali anos e anos ocupando a mesma função, o mesmo cargo. Isso não é bom, não é saudável. O próprio manual da igreja recomenda que haja ali uma alternância ali nas funções e uma distribuição das responsabilidades, certo? Isso vai ser mais saudável para a igreja, porque mais pessoas estarão se preparando para a liderança. A tentação de exercer ali o poder de uma forma autoritária será menor, né? Porque as funções estão divididas, então ninguém tem muito poder. E daí por diante, existem várias outras vantagens nessa distribuição aí de responsabilidades. Bem, Assembleia da Associação Geral de 1901 se mostrou sensível, né? Ellen White fez ali várias advertências, vários conselhos. Deus atuou poderosamente por seu povo, né? Por meio do seu povo. Ellen White viu com agrado, né, o que aconteceu ali. Bem, sobre a importância da organização, ela voltou a reforçar também isso, né? Um pouco antes aí do fim do seu ministério, né? Ela voltou a reforçar essa questão. Nós temos essa declaração do Willie White, né? O neto de Ellen White, na verdade o filho, né? E eu lhe contei como uma mãe considerava a experiência da igreja remanescente.
e falei sobre como seu ensino positivo de que Deus não permitiria que esta denominação apostatasse tão completamente que houvesse o aparecimento de outra igreja, ok? Então, mesmo quando em algumas partes, em algumas regiões do mundo ali a igreja está de fato apostatada, né? Quando a gente vê aquilo que está acontecendo na Alemanha, no norte da Alemanha, um pastor lá assumidamente bissexual, né? Coisas absurdas assim, medonhas, né? Nós temos que lembrar que a apostasia não é completa, porque em muitas outras regiões pecados assim não são aceitos, não são tolerados, né? Existe ali um espírito de maior preparo, de maior santificação, certo? O reavivamento espiritual ainda é necessário, continuará sendo, né, até o tempo do fim, ok? A paciência de Deus com o seu povo, a igreja falhou deploravelmente. A igreja falhou muito, falhou gravemente, é o que Ellen White está dizendo aqui, em corresponder às expectativas de seu Redentor. E, contudo, Deus não se afasta de seu povo. Ainda é complacente, Deus ainda é paciente, está dando oportunidades aí à sua igreja, como deu ao povo judeu. Nós vimos isso na lição dessa semana, certo? Deus foi muito tolerante, mesmo depois do Filho de Deus ser crucificado ali, né, em Jerusalém, 3 anos e meio ainda, o povo judeu teve a oportunidade de aceitá-lo como Messias. Aí teve o apedrejamento de Estevão, e depois ainda cerca de 35 anos até que o templo fosse destruído. Então, olha quanta paciência, quanta tolerância. E com a igreja de Deus no tempo do fim não é diferente, certo? O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra de Deus, seja qual for sua posição, por mais elevada e sagrada que seja sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Outras pessoas são escolhidas para assumir importantes responsabilidades. No entanto, se estes, por sua vez, não se purificarem a vida de toda má ação, se não estabelecerem puros e santos princípios em todos os aspectos de sua vida, o Senhor os afligirá e humilhará dolorosamente. O processo aí da provação, né? Estava falando, estava refletindo na hora do pôr do sol sobre como a perseguição tem um efeito de purificar o povo, né? O povo se torna mais unido, mais fervoroso, e Deus poderá usar isso, né, para preparar melhor a sua igreja que está tão acomodada neste momento, e levar, então, muitos sinceros ao arrependimento. Aqueles que estão mornos ali, enfim, poderão se arrepender, enquanto que outros vão abandonar de vez a fé porque não vão suportar a perseguição, estão acostumados com o conforto, certo? Nas balanças do santuário há de ser pesada a igreja adventista do sétimo dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado. Então é muito sério, né, a luz toda que nós temos, que nós recebemos. A menos que se arrependa e converta a igreja, que agora está a levedar-se com sua apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos. Né? Então são advertências em cima de advertências, a advertência do povo de Israel, a lembrança que a igreja militante é imperfeita, aquilo que nós já falamos, né? E, finalmente, a igreja triunfante será fiel e semelhante a Cristo. A obra está prestes a concluir-se. Os membros da igreja militante que se houverem demonstrado fiéis tornar-se-ão a igreja triunfante. A vida de Cristo estava imbuída da divina mensagem do amor de Deus e anelava intensamente transmitir esse amor aos outros, em abundante medida. O seu semblante irradiava compaixão e sua conduta caracterizava-se pela graça, humildade, verdade e amor. Todo membro de sua igreja militante deve manifestar as mesmas qualidades, se deseja fazer parte da igreja triunfante. Nosso alvo, mais uma vez, né, é Cristo. Muito bem. Essas são as minhas considerações. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Rafael, é muito importante o estudo atento desse capítulo para a gente não ficar achando
que a gente é melhor que alguém e querer montar grupinhos para a gente. Eu acho que vai chegar um dia em que nós não vamos poder mais frequentar a igreja, aí sim a gente vai se reunir nos lares. Mas até esse dia chegar, a gente tem que esperar o Senhor fazer a sacudidura, Ele fazer a colheita, porque Ele é que é o dono da seara. É isso mesmo. Irmã Eudinha, é o seguinte, explicar uma coisinha para a senhora. Boa noite para todos, feliz sábado. Irmã Eudinha, nós já estamos desde uma sacudidura. Nós já estamos desde peneiramente. A sacudidura foi começar a se intensificar foi a partir do ano 2020. Como assim? Desde o início da pandemia Covid-19. Antes desse período, as igrejas eram muito lotadas. Agora com meu irmão, Rafael. Aí depois que começou a situação de lockdowns, aí o povo que não está mais indo para a igreja, eles começaram a ficar totalmente se esfriar na fé. Infelizmente, muitos dos irmãos que estavam dentro da igreja, eles acabavam se eles acabavam saindo dos princípios e acabavam se apostatando e abandonando a fé, dando lugar para outros. E muitos pastores que existem agora, muitas pastores, pessoas sinceras, estão mudando o nome das placas para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muitas pessoas estão acordando para a realidade em que nós vivemos. Olha, eu concordo aí com todos vocês, né? Precisamos perseverar. Agora, é, lembrar daquilo ali que a mensageira do Senhor nos orienta sobre advertir, aconselhar, repreender essa igreja, certo? Deus certamente está no comando, ele vai colocar as coisas em ordem, mas essa igreja precisa ser advertida, aconselhada, porque existem muitos problemas. Então, a Elda falou aí que nós, em algum momento, iremos nos reunir de forma separada, né? Em famílias, enfim. Concordo que a gente precisa perseverar ainda. Mas eu compartilhei lá no grupo, não sei quantos de vocês acompanharam, um desabafo que uma jovem, anos atrás, fez comigo, né? Ela mandou alguns áudios, né? Desabafando que, assim, ela não cresceu na igreja, ela, né, vivia uma vida aí no mundo, né? Bebia, ela ia a festas, etc. E a questão da música pesava muito para ela, né? Era algo que mexia muito com ela, né? Vários ritmos musicais aí profanos. Quando ela se converteu, ela abandonou tudo isso, né? Então, o relato dela, ela renunciou a tudo isso. Mas aí, eis então que ela começou a frequentar a igreja e imagine, aquilo que era uma forte tentação para ela, lá no mundo, nas boates, enfim, ela passou a ver ritmos muito parecidos dentro da igreja, de modo que aquilo fazia ela, aquilo remetia ela a certas lembranças, coisas que ela não queria, que ela não gostava. Então, esse ponto aí da música, vocês ainda vão me ver voltando nele algumas vezes, certo? Até porque o livro Eventos Finais vai falar mais adiante que a música se tornará um laço no tempo do fim. A gente vai aprofundar esse tópico. E eu vejo pouquíssimas advertências, repreensões, conselhos acerca aí da música profana, dessa mistura entre o santo e o profano no campo musical dentro da igreja, certo? É por isso que eu também estou sempre levantando aí essa bandeira. Ok, irmãos? Essa jovem aí deixou de frequentar a igreja, ela abandonou a igreja, né? O que a gente não apoia, né? Triste, vamos orar por ela, enfim. Mas é algo muito sério, ok?
Bem, mais algum comentário, alguma contribuição? Não há? Irmão Rafael, Oi. como era no início do mundo, se eu começar nos pequenos grupos. Porém, no final, não vai ser diferente. Também vai acontecer dessa mesma forma. As igrejas serão fechadas, mas nós viveremos em pequenos grupos. Sim, nós estaremos em pequenos grupos, até no campo, enfim, em lugares retirados, né, lugares ermos, certo? E eu acredito fortemente que nesse momento, momento de crise, nós estaremos cantando Castelo Forte, nós estaremos elevando a Deus cânticos assim realmente espirituais, certo? Porque em momentos assim de contrição, é esse tipo de louvor que vai contar, né? Os louvores profanos não terão mais lugar, né, no meio desse povo que vai estar ali se preparando para encontrar com Cristo nos ares, né? Mas é isso, como eu falei, depois a gente vai voltar a esse tópico ainda. Bem, irmãos, vamos encerrar então com uma palavra de oração. O Elda, você poderia então fazer a oração? Posso sim. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador do céu, da terra, do mar, da fonte das águas, mais uma vez estamos, Senhor, aqui reunidos em Teu santo nome para Te adorar, para Te buscar. Nós queremos, ó Deus, buscar a Tua santidade, andar na Tua santidade. E sabemos, ó Deus, que somos falhos, somos pecadores e dependemos inteiramente da graça do Senhor Jesus para que sejamos salvos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos cubra com o manto do Senhor Jesus, que o Senhor nos limpe com o sangue dele e nos torne mais alvos do que a neve, para que esse encontro com o Senhor seja um encontro mais lindo e mais desejado. Pai querido, nós temos estudado a tua palavra, pois queremos saber em que momento nós estamos na história, queremos estar prontos, queremos estar preparados e obedecendo ao Senhor. Nos capacite, Senhor, abre os nossos entendimentos, nossos olhos para aprendermos. Esteja com cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que essa mensagem possa ser para o preparo de cada um e o desejo de cada um de buscar a Ti. Nos dê um restante de sábado na Tua presença, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém.